Pois é, doutora, eu tenho visto na vida real, né, muitas pessoas com muitos problemas. E isso é muito preocupante, porque o que acontece? Não acontecia antigamente, pelo menos eu não enxergava isso como um problema antes. Depois eu vou falar aqui, é vacinação mesmo, né? Porque o Covid para mim não foi assim uma coisa que foi tão complicada. Eu acho que foi mais meteram medo, fizeram toda aquela situação de assustar as pessoas, né? E fazer tudo isso. Mas depois da vacinação, eu via ao meu lado muitas pessoas, né? Ai, a minha irmã teve problema. Ai, a fulana teve problema. Eu tive um caso de uma pessoa, de uns conhecidos meus, que a mãe e a filha tiveram câncer, né? Isso está relacionado, a gente sabe que, né? Que nós sabemos que está relacionado. Hoje, foram reportados até hoje 1.664.000 eventos adversos das vacinas Covid nos Estados Unidos, tá? E desses, 38.659 são óbitos. Médicos como o Dr. McCullough acreditam que, na verdade, por causa da subnotificação, e eles fizeram estudos, esse número de óbitos pode ter chegado a 500.000. Então, assim, a gente não está falando de pouca coisa, nem de casos raros, nem de casos isolados, como eles querem fazer a gente acreditar, né? Realmente é uma emergência na saúde que a gente não está tratando com a devida importância. Somos poucos os que estão falando e a maioria está sendo atacado, né? Aqueles que se levantam. E é uma pena que o povo não percebeu a importância desse assunto e a necessidade de apoiar aqueles que estão falando, porque realmente, assim, não precisa muito para perceber que algo estranho está acontecendo, né? A gente está vendo aí mortes em tempo real, né? E ao redor da gente, em eventos públicos, e os números são apenas um reflexo disso, da realidade que a gente está vendo. O detalhe também, né, Renata, é que esse número, segundo foi noticiado, ele representa a soma dos óbitos das guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mais a Guerra do Vietnã, ou seja, é uma loucura, né? Isso é uma guerra mesmo, é o resultado da guerra biológica que nós estamos vendo, né? Então, isso aí, o doutor Eduardo Bastos, que está aqui, ele fez uma proposta do programa de atendimento às vítimas, que é absolutamente necessário, e isso é fundamental, né? As pessoas têm que ter consciência do risco que estão correndo, principalmente em relação à questão da miocardite subclínica. Recentemente saiu um estudo, quer dizer, nem tão recentemente, em setembro de 2023, sobre exatamente, eles compararam vários centros nos Estados Unidos, 2 centros grandes nos Estados Unidos, na Coreia, depois eu posso pegar as referências dos países aqui para eu não me confundir. Mas, basicamente, eles fizeram um estudo de PET-CT, né, que é uma tomografia por emissão de prótons, que você identifica com uma glicose marcada, radioativa, e você vê os pontos onde tem mais atividade metabólica no corpo daquela pessoa. Então, o que eles viram? Eles pegaram pacientes que foram fazer exames de rotina e levantaram as imagens. Então, pacientes que fizeram os exames antes do advento das ditas vacinas contra a Covid, eles não apresentavam captação exagerada no músculo cardíaco. E os que fizeram um PET-CT, né, como se chama o exame de imagem, antes das vacinas e depois, eles apresentavam captação exagerada no músculo cardíaco, no miocárdio, significando que aquele músculo do coração, mesmo em pessoas ainda assintomáticas, que estavam ali fazendo exames de rotina para o controle oncológico, né, que o PET-CT é um exame para isso, viram que havia essa captação aumentada, o que significa que o coração estava trabalhando sob maior demanda metabólica, precisando gastar mais energia para fazer o mesmo trabalho. Isso indicava esse gasto de energia exagerado, exatamente o problema de inflamação cardíaca. E essa inflamação acabava gerando esse gasto energético a mais, né? E nós sabemos hoje em dia que existe, né, já por dados de autópsias variados, a questão da miocardite linfocitária, que é exatamente por conta tanto de proteína spike quanto de nanopartícula. E isso é diretamente relacionado com a questão dos produtos de RNA mensageiro. Então, isso é grave, né? Porque as pessoas podem estar apresentando esse gasto energético, teriam que fazer exames específicos. Muitas vezes, essa miocardite não aparece num exame normal, né? Que normalmente os cardiologistas pedem
as enzimas cardíacas, o NT-proBNP, os dímeros D e etc., ecocardiograma, Holter de 24 horas, ainda assim, às vezes, não se pega, e essa miocardite vai ser vista, basicamente, com um exame de ressonância magnética e com contraste específico, que precisa ser pedido, e mais a questão do PET-CT, que foi visto nesse exame que eu estou comentando. Então, essa questão do risco cardiovascular, principalmente do risco de infarto do miocárdio por miocardite e arritmias, porque muitas vezes essas regiões de inflamação, elas são multifocais, em vários pontos do músculo cardíaco. E aí, você que normalmente nós temos que ter um marcapasso apenas, que dispara da região do átrio e vai para o resto do coração. No caso de você ter múltiplos focos de inflamação, isso é um problema, porque cada pequeno foco de inflamação pode gerar um outro marcapasso adicional, acessório, que vai confundir o ritmo, o coração perde essa capacidade de organização da contração miocárdica e crise, né? E aí, risco sério. Então, isso tudo já está na literatura médica, isso não é suposição, isso é realidade, né? Então, precisamos urgente de um programa de atendimento a potenciais vítimas antes que se concretize um destino mais problemático, porque um coração lesado, você não tem... se você chegar num ponto de causar uma insuficiência cardíaca, você vai precisar, lá na frente, de um transplante cardíaco. Então, isso é um assunto muito sério, um assunto de saúde pública, como a Renata comentou.